Star Wars Episódio 4 foi um filme que mudou totalmente a indústria do cinema. Com efeitos especiais inacreditáveis para a época, uma história que reunia fantasia com ficção científica, mas ainda mais importante do que isso foi a forma como o filme apresentou um vilão inigualável até os dias de hoje. Darth Vader era tirânico, poderoso, mas também era carismático e fascinante ao ponto de se tornar o herói no final da sua jornada. E por isso, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como esse ícone do cinema foi criado. Oi, eu sou o Kaique, se você for novo aqui no canal é só você se inscrever para não perder nada, e se estiver gostando do vídeo e puder deixar aquele like, eu agradeço muito. Então vamos lá. O conceito do Darth Vader é tão essencial para Star Wars que ele já estava presente nos primeiros rascunhos que o George Lucas fez para a história da saga. Muito antes do George escrever o primeiro roteiro do episódio 4, ele começou a listar várias ideias diferentes num manuscrito de 2 páginas chamado Journal of the Whills, que apresentava a história de Mace Windu, um Jedi Bendu de Opus. E já fica a curiosidade aqui que todos esses nomes deram origem a outros no futuro de Star Wars, como Mace Windu, o Jedi e a criatura Bendu. George completou esse manuscrito com várias ideias que ele tinha pensado, mas ele ainda não tinha conseguido formar um enredo básico juntando essas ideias. Até que o George se lembrou de um filme japonês que ele tinha visto, Kakushi Toride no San Akunin, ou simplesmente A Fortaleza Escondida. Um filme de 1958, dirigido por Akira Kurosawa, foi uma grande inspiração para o George Lucas na criação de Star Wars. No filme, 2 peões acabam se envolvendo com uma princesa e um general que estão escondidos durante uma guerra civil e acabam entrando em várias aventuras junto com eles. Uma trama que tem vários elementos muito parecidos com a narrativa do episódio 4, de ter o ponto de vista da história a partir de 2 personagens simples, sejam peões ou robôs. The one thing that really struck me about Hidden Fortress and I was really intrigued by was the fact that the story was told from the 2 lowest characters. E com essas novas inspirações, o George finalmente conseguiu expandir as ideias do Journal of the Whills num enredo. E em maio de 1974, o George escreveu The Star Wars, um esboço de 14 páginas conhecido como Rough Draft. E foi nesse texto que o nome Darth Vader apareceu. Nessa versão da história, o Vader foi descrito como um general alto, de aparência carrancuda e sombria. Mas ele ainda acabava sendo um Vader bem diferente da versão que a gente conhece hoje em dia. Porque nessa história ele era só um general militar e não tinha relação com os Sith. Era como se ele fosse algo muito mais perto do Tarkin, nessa versão da história. Mas da mesma forma que o nome Darth Vader veio desse general, outras características do futuro Darth Vader já apareciam em outros personagens dessa história. O personagem Anakin Starkiller era apresentado como um Jedi, algo muito parecido com o que viria a ser o Vader no futuro, quando ainda era um Jedi chamado Anakin. O pai do Anakin nessa trama se chamava Kane Starkiller e era descrito como um ciborgue meio homem, meio máquina, que são características que também apareceram na versão final do Darth Vader. E por fim, essa história também apresentou os Cavaleiros Sith, que vestiam roupas pretas, usavam máscaras nos rostos e também lutavam com espadas. Uma definição visual que se encaixa totalmente com a versão final do Darth Vader. O George finalizou esse rascunho da história e começou a oferecer a ideia do filme para os estúdios. E como o George Lucas estava super bem cotado no mercado por causa do filme American Graffiti, a Fox acabou aceitando a proposta de produzir o Star Wars. Só que agora, com o contrato da Fox na mão, o George precisava reescrever aquele rascunho de história que ele já tinha, porque afinal o texto era só um esboço ainda meio confuso do que poderia ser a história de Star Wars. E uma das grandes mudanças desse processo de reescrita foi a evolução do vilão da história, para que a jornada do protagonista fosse mais valorizada. O livro The Making of Star Wars, do J.W. Hensler, atribuiu um pensamento do diretor Alfred Hitchcock a essa mudança que o George queria fazer com o vilão de Star Wars. O pensamento do Alfred é o seguinte: a grandeza de um herói é definida pela magnitude que ele ou ela deve superar. Ou seja, quanto mais forte, mais intenso o vilão, mais heróica é a jornada do herói. E com base nesse conceito, George começou a reunir várias características de personagens que ele já tinha feito
em um só. Ele uniu o visual dos Cavaleiros dos Sith ao nome do General Vader, juntou com o corpo robótico do Kane Starkiller e foi adicionando detalhe por detalhe num único personagem. E assim o George criou o que foi simplesmente o maior vilão da história. O segundo rascunho de Star Wars foi chamado The Adventures of Starkiller. E nessa versão da história, o Darth Vader foi apresentado como um cavaleiro negro dos Sith, de mais de 2 metros de altura, vestindo longas roupas pretas e uma máscara respiratória. E ele servia como braço direito do mestre dos Sith e lutava com uma espada laser. Mas por mais que essa descrição já deixe bem claro que a gente está falando do Darth Vader, ainda faltava um aspecto muito importante do personagem, o visual. O George queria produzir ilustrações com base nesse novo roteiro. E para fazer essas artes, ele chamou o ilustrador Ralph McQuarrie, um artista que tinha trabalhado na Boeing, fazendo diagramas sobre aviões. Alguns trechos marcantes do roteiro foram escolhidos para servir de base para as ilustrações, e dentre esses momentos estava uma luta do Darth Vader. Novamente, o livro The Making of Star Wars conta quais orientações o George Lucas deu para o Ralph em relação ao que ele queria para o visual do Darth Vader. O livro diz o seguinte: para Darth Vader, George disse que gostaria de uma figura alta, flutuante e que tivesse uma sensação assustadora, como se viesse ao vento, diz McQuarrie. Ele mencionou a aparência de roupas árabes, todas amarradas com seda e tecidos. Ele gostava da ideia do Vader ter um grande chapéu, como um chapéu de pescador, uma grande peça de metal. George queria que ele tivesse algum tipo de máscara, porque ele deveria pular de uma nave para outra menor, em que os rebeldes estavam. O Ralph foi fazendo os rascunhos e debatendo as ideias com George, até que eles chegaram num conceito final perfeito para o visual do Darth Vader, eternizado nessa arte incrível feita pelo McQuarrie. It's one thing to describe things, and then it's one thing to actually be able to hold a picture up. And the pictures were so accurate in terms of what I wanted. E uma curiosidade é que nesse estágio de desenvolvimento do roteiro, o Vader só usava máscara porque ele precisava respirar no espaço. A história do Anakin que a gente conhece hoje em dia, dele ter se ferido numa luta contra o Obi-Wan e precisar da máscara para poder respirar por causa dos ferimentos dele, só foi desenvolvido numa versão futura do roteiro, porque o script ainda foi sendo desenvolvido até chegar na época das gravações do filme. E agora que o George já tinha essa arte conceitual completa, ele só precisava de alguém que transformasse essa arte numa roupa de verdade. E para isso, o George contratou o John Molo, um figurinista e ilustrador especializado em temas militares. O John se manteve fiel aos desenhos do McQuarrie para criar as roupas do filme. Com um desenho bonito desse, você não muda muita coisa, né? Você simplesmente obedece o Ralph McQuarrie. Mas ele também teve que adaptar uma coisinha ou outra para que as roupas parecessem mais reais nas gravações do filme. E aí o John recorreu à especialização dele em temas militares para fazer a versão final do figurino do Darth Vader, se inspirando em armaduras de samurai, roupas de proteção de trincheira da Primeira Guerra Mundial e também em capacetes de soldados nazistas. E agora que o projeto da roupa do Vader já estava pronto, o George só precisava de alguém para vestir a roupa. O Vader tinha que ser um vilão alto, forte, imponente. E para sustentar essa estatura dele, o George contratou nada menos do que um ator fisiculturista. David Prowse era um conhecido fisiculturista da época, que tinha até a sua própria rede de academias, mas que também atuava em filmes de vez em quando, geralmente no papel de algum brutamonte. Sabe aquele segurança gigante que aparece em Laranja Mecânica? Então, esse aí é o David Prowse, o Darth Vader. E foi por causa desse personagem aí que o George Lucas ofereceu o papel pra ele. Para se tornar o Vader no set de filmagens, o David Prowse tinha que primeiro vestir a parte de couro da roupa do Darth Vader, aquela primeira camada da roupa de baixo, e com a ajuda da equipe de figurino, as peças da armadura eram montadas no corpo dele. E assim o Darth Vader entrava em ação na frente das câmeras. Mas ainda falta um último detalhe muito importante do Darth Vader: o som. David Prowse realmente atuava como Darth Vader, decorando o diálogo, falando as falas e tudo mais. Só que o George Lucas não achava a voz dele muito adequada para o papel. E não era à toa. Olha só por quê. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away.
E aí, para resolver esse problema, o George resolveu dublar a voz do Darth Vader. E a voz chamada para fazer o personagem foi o inconfundível James Earl Jones. Regis, I am your father. Em março de 1977, o James foi para os estúdios Goldwyn gravar as falas dele. E depois de analisar as filmagens de Star Wars, ele percebeu que a chave da imponência e a ameaça do Darth Vader era a falta de emoção dele. E entendendo o personagem, incorporando essa personalidade apática, o James Earl Jones finalizou todas as gravações em apenas 2 horas e meia. No, I am your father. E finalmente, depois de anos sendo criado, escrito, desenhado, interpretado, o Vader finalmente ganhou vida em 1977, quando estreou em Star Wars Episódio 4. Darth Vader mudou a vida do Luke Skywalker, mas também a do George e até a nossa, quando mostrou para todos nós que um bom vilão é o maior herói da sua própria história. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Esse aqui foi o meu vídeo falando sobre a criação do Darth Vader, esse personagem fascinante, incrível, simplesmente perfeito. Eu acho muito legal a forma como ele foi construído através da parceria de vários artistas diferentes, o George, o Ralph McQuarrie, enfim, todo mundo que se envolveu com o Vader tem um pouquinho de responsabilidade e crédito por ter feito um personagem tão legal. Enfim, digam aí nos comentários qual é o momento preferido da história do Darth Vader de vocês. Eu acho que o final dele na trilogia clássica é incrível, quando ele volta pro lado da luz, eu acho muito emocionante, mas também eu preciso dizer que aquela cena final dele em Rogue One, com ele lá no auge da malvadeza dele, é insuperável também, é uma cena incrível. Mas é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like porque me ajuda muito, eu agradeço demais. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever aqui também. Dá uma olhada na descrição do vídeo aqui embaixo, porque lá tem o link para todas as playlists do canal, todas organizadinhas lá por tipos de vídeo para você assistir. Beleza? E me segue lá no Instagram também, o link tá aqui na descrição, que eu sempre posto coisas sobre nerdice, Star Wars, quadrinhos e tudo mais. Então fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço.